A conjuntura atual. 1. A determinante principal da conjuntura econômica e política brasileira é a crise capitalista mundial. Os índices apresentados pelos diversos governos para justificar uma suposta saída da crise não resistem à análise. O crescimento do PIB no EUA e na Europa, assim como no Brasil, se situa, para este ano, na casa de 2%, depois de um retrocesso maior nos anos posteriores a 2008. O débito público, incrementado geometricamente em função da injeção de dinheiro público para salvar o capital falido, não está nem um pouco superado, ao contrário, as dívidas, incrementadas, estão situadas na casa dos 220%, Japão, ou dos 150% do PIB, em vários países europeus e no EUA. Este país foi novamente salvo pelo gongo de entrar em default declarado por um acordo suprapartidário, extraparlamentar, em que a direita republicana obteve concessões extraordinárias em matéria de corte dos gastos públicos, saúde e educação. Os lucros dos super-ricos e os gastos armamentistas foram, ao contrário, mantidos. As contas das grandes instituições financeiras privadas continuam no vermelho, quando levada em conta a carteira dos chamados créditos podres. Ou seja, estamos diante de uma recuperação limitada que não resolve os problemas estruturais que precipitaram a economia mundial no limiar do abismo no último quinquênio. 2. Como em toda crise, está acontecendo uma supermonopolização do capital em todas as áreas econômicas, comercial, financeira, com grandes fusões bancárias, e também industrial, com a criação, por exemplo, da maior companhia aérea com a fusão entre a American Airlines e USA Airways. O grande capital tenta sair da crise provocando uma queda histórica do valor da força de trabalho, com a massiva destruição de direitos, precarização dos empregos, demissão de funcionários públicos e cortes salariais. O desemprego continua enorme, com taxas que beiram 60% da população abaixo dos 25 anos, em vários países europeus, Grécia, Itália, Espanha. Nos países mais atingidos pela crise, as mobilizações de todo tipo continuam presentes, com paralisações, manifestações de rua, ocupações de prédios e locais de trabalho. Na Espanha, o separatismo regional ameaça até a unidade do Estado espanhol. As manifestações contra os ajustes econômicos e a retirada de direitos trabalhistas e sociais se ampliam, porém sem uma alternativa política de classe. 3. O grande capital internacional pressiona também em favor da abertura da economia chinesa, especialmente seu setor financeiro, estatal, posta diante dos problemas causados pela desaceleração econômica. O governo do PC chinês realizou novas concessões estratégicas ao setor privado. Na América Latina, Cuba segue um rumo semelhante ao da China, em escala muito menor, e condicionada pelo embargo comercial e o cerco imperialista. No entanto, as possibilidades do grande capital para impor uma saída à crise em seus próprios termos estão condicionadas, de um lado, pelos conflitos internos ao imperialismo, agravados pela revelação da espionagem mundial comandada pela NSA, Agência de Segurança, dos EUA, que afeta inclusive seus mais estreitos aliados políticos. Por outro lado, persiste a resistência e a mobilização de massas, nas mais diversas áreas do planeta. O imperialismo Yankee busca, sobretudo, recuperar a iniciativa política no Oriente Médio, chave geopolítica mundial. A crise no Egito, em que uma gigantesca mobilização popular foi politicamente expropriada por um golpe militar, tende a escapar ao controle do EUA, que cortou sua assistência militar a esse país, só conseguindo que o Egito refizesse um acordo militar com a Rússia, reeditando os antigos acordos com a URSS, dos tempos da Guerra Fria. Os EUA não conseguiram tampouco impor o retrocesso nuclear desejado ao Irã, contrariando as exigências de Israel, país que avança sobre os territórios e a população palestina de modo tão brutal ao ponto de provocar o distanciamento dos próprios EUA, seu aliado escudo internacional. A iniciativa de uma intervenção militar imperialista na Síria foi adiada pelas divergências entre os aliados ocidentais e dentro da própria administração norte-americana. O declínio da Primavera Árabe não deu lugar a uma nova estabilidade política no Oriente Médio, e menos ainda a uma nova ordem regional nos termos exigidos pelo imperialismo.
4. Na América Latina, as crises políticas crescem em intensidade e condicionam os processos em curso. No México, o governo de Peña Nieto já enfrenta importantes mobilizações. Na Venezuela, não se encerrou a crise deflagrada pela morte de Hugo Chávez, em um contexto de inflação de 54% anual e desabastecimento provocado pelo capital que lembra aquele que precedeu o golpe chileno de 1973. O processo de paz na Colômbia legitima os ataques e a expropriação da população camponesa das últimas décadas, mas abre um espaço para a atuação de um combativo e perseguido movimento sindical. No Chile, o processo eleitoral foi diretamente influído pelas grandes mobilizações estudantis dos últimos anos, ao ponto de alguns de seus dirigentes terem se transformado nos principais cabos eleitorais do país. Num contexto de abstenção próximo de 50%, Michelle Bachelet e sua coalizão, na qual foi reincorporado o PC chileno, fracassou em ser eleita no primeiro turno. Na Argentina, a crise do débito e do déficit externo e a entrega do petróleo provocaram a deterioração do governo de Cristina Kirchner, que passou de um índice de 54% na eleição presidencial para menos de 30% nas recentes eleições legislativas, onde a grande vitoriosa foi a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, articulação política classista que conquistou uma importante bancada parlamentar, demonstrando que a crise do nacional-populismo não necessariamente beneficia a direita neoliberal, como pretendem fazer crer os agentes da conciliação de classes no movimento operário e popular. Além disso, estes ocultam que o nacionalismo burguês ou pequeno burguês conclui como correia de transmissão da pressão imperialista, como se evidencia no caso argentino. 5. No Brasil, a explosão social de junho de 2013 não foi um raio em céu de brigadeiro. Desde o início da década de 2010, houve o aumento do número de mobilizações e greves por todo o país. Em 2011, 20 estados brasileiros tiveram greves nas redes de ensino municipais e estaduais. Os levantamentos do DIEESE apontaram que em 2012 se registrou um recorde no número de greves, semelhante aos picos da década de 1980. Em que pesem as violentas ações da polícia e as distorções da imprensa, a luta dos trabalhadores da educação ganhou alcance nacional. A violência da ação governamental foi enfrentada por meio da resistência e da solidariedade dos trabalhadores do país. Vale ressaltar a participação ativa do movimento estudantil na intensificação dessas mobilizações. Na educação superior, houve significativo movimento grevista em diversas instituições estaduais de ensino, além da grande greve das universidades federais de 2012, de mais de 100 dias, em que os professores das instituições federais de ensino se enfrentaram com a política do governo federal. As lutas de junho-julho de 2013 foram pavimentadas por todas as lutas precedentes contra as políticas governamentais de ataque aos direitos e conquistas trabalhistas, com destaque para as lutas do setor público. 6. Com o movimento de luta desenvolvido a partir de meados de 2013, o Brasil voltou ao centro do cenário político latino-americano e da atenção pública mundial. As mobilizações entraram em choque com a polícia militar e transformaram o centro das principais cidades em praça de guerra. A reivindicação imediata do movimento foi a revogação do aumento das tarifas de ônibus. O movimento se espalhou rapidamente pelo país, enfrentando a polícia e a tropa de choque que reprimiu os manifestantes com cacetetes, bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e a detenção dos ativistas. Durante as primeiras manifestações, Dilma Rousseff ofereceu o apoio da Força Nacional a governadores e prefeitos em dificuldades, evidenciando a tendência para a constituição de um Estado policial. Nessa linha, o governo justificou os gastos faraônicos nos mega-eventos com o argumento de que o principal saldo da Copa das Confederações, da Copa 2014 e da Olimpíada 2016 será a institucionalização dos novos esquemas de segurança. Mas o Brasil se pôs em pé de luta, os jornais do mundo inteiro se fizeram eco. Para a grande imprensa, até 13 de junho tínhamos vândalos nas ruas, a partir de 17 de junho, a data da virada, tivemos manifestantes.
Milhões de pessoas ocuparam as ruas em mais de 600 cidades, sem coordenação prévia. Diante do recuo das autoridades em relação ao tarifaço urbano, os comentaristas burgueses de plantão se manifestaram surpresos e até atordoados com o crescimento, geométrico e nacional, da mobilização. A luta da juventude iniciou uma nova fase política, começada pela rejeição ao aumento das tarifas do transporte urbano, que se transformou numa mobilização de massas contra todo o regime político. 7. Na segunda quinzena de junho, a revolta das ruas ensejou uma agenda muito mais ampla que a inicial, pela defesa da juventude combativa, pelo direito democrático a manifestar na rua, pela defesa do serviço público, educação, saúde, previdência e previsão social, contra o Estado corrupto e repressivo. O governo, PT e aliados, ficou em estado catatônico por 2 semanas. O aumento das tarifas de transporte foi o estopim de uma situação social degradada, em muitos aspectos, piorada, nos últimos anos. 10 dias depois do início das manifestações, os jornais avaliavam uma média de 230 mil manifestantes em 12 capitais. A 20 de junho, os manifestantes já se contavam na casa do mais de 1 milhão, com 1 milhão só no Rio de Janeiro. As cifras dos jornais estavam subestimadas. As redes sociais, apresentadas como fator-chave da generalização da mobilização, são certamente um meio para acelerar e ampliar a difusão de ideias e propostas, sob a condição de que elas, as ideias e as propostas, existam previamente. Para proteger a situação de exploração e espoliação da população foi acionado um aparelho policial militar herdado da ditadura militar, preservado e aperfeiçoado pelos governos civis desde a transição dita democrática. Manifestações como as de junho passado ficam sujeitas à classificação de ato de terrorismo, na definição desse crime proposta na Comissão Especial do Congresso que prioriza a legislação da segurança em vista dos eventos no Brasil. O enorme aparato repressivo brasileiro incrementou-se e se sofisticou como nunca, em função dos grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas, pela ação do governo petista. 8. O arsenal antiterrorista é a continuidade da política pela qual os governos, tucanos e petistas, fizeram do país uma plataforma privilegiada de valorização fictícia do capital financeiro e industrial, com juros, remuneração do capital financeiro, isenções fiscais elevados, com privatizações em sequência sem fim. Para isso se atacou em regra o patrimônio e o serviço público, transporte, saúde, educação, etc., em nome da flexibilidade, da eficiência e de outros fetiches. O resultado foi uma dívida, interna e externa, monstruosa, aumento de tarifas, e até tarifas onde antes não existiam. Encobriu-se tudo com incentivos ao consumo e bolsas focalizadas, com o resultado de um endividamento médio recorde de 44% da renda anual da população, que duplica quando consideradas só as capitais. A miragem de crescer exportando do discurso oficial se estrelou em 2012 contra o crescimento zero e queda da renda per capita. A recuperação de 2013 foi deflacionada para 2% no PIB, renda per capita negativa, com inflação de mais de 6% e em aceleração, com um saldo comercial pífio depois de alterar a estrutura produtiva do país para transformá-lo em uma plataforma exportadora. Para tapar o buraco, mais privatizações, leilões do petróleo, gestão privada dos hospitais públicos, eventos e mega-eventos, com sua sequela de desapropriações e leis antiterroristas. A corrupção e a crise econômica se cruzam no BNDES, o banco estatal cuja carteira de créditos ao setor privado aumentou de 25,7 bilhões de reais em 2001 para 168,4 bilhões de reais em 2010, com uma taxa decrescente do investimento privado. A maioria das empresas beneficiadas pelos créditos oficiais registra prejuízos ou se encontra em falência. A mais importante é a IBX, de Eike Batista, beneficiária de 10,5 bilhões de reais em créditos do dinheiro público. Quase 3/4 do valor total de sua participação direta nas empresas do IBX estavam em nome de fundos localizados fora do país, controlados pela IBX Internacional S.A., sediada no Panamá.
A prática é comum em empresas que buscam driblar a tributação. Em 2012 e 2013, a cotação dos papéis da empresas do capitalista do Lula e Dilma caiu 96,5%. Batista foi rebaixado do 7º para o 100º posto entre os bilionários. 6 meses mais tarde foi simplesmente retirado do clube. As empresas do Grupo X do empresário nacional, crescidas à sombra de concessões petroleiras favorecidas pelo governo, foram vendidas a preço de banana ao capital internacional. A degringolada joga a luz sobre a crise do capitalismo brasileiro. Para sobreviver, o Estado capitalista brasileiro tem que se transformar cada vez mais em agente da expoliação do país pelo capital financeiro internacional. 9. A luta popular provocou a deterioração política do governo. Em poucas semanas, o índice de aprovação de Dilma Rousseff caiu de quase 70% para 30%. A proposta de Assembleia Constituinte para tratar da reforma política foi rapidamente engavetada. O governo recuou e passou a defender um plebiscito sobre uma proposta de reforma. Na reunião de Dilma com as centrais sindicais, o representante do Conlutas denunciou a proposta de plebiscito como uma manobra de distração. As propostas das centrais sindicais ao governo foram simplesmente ignoradas. A resposta de Dilma Rousseff e a voz das ruas ficou reduzida a nada. A promessa de consagrar 100% dos royalties do petróleo pré-sal, esses royalties constituem menos de 8% da renda petroleira, aos que se deve ainda aplicar o IR, pois o 92% restante fica nas mãos do capital privado, foi mutilada e postergada pelo Congresso. A reforma política foi simplesmente enterrada no Congresso Nacional. As bases institucionais da corrupção política não só estão mantidas, mas aprofundadas. Nem se cogita anular a vergonhosa lei de anistia, que declarou impunes para sempre assassinos, torturadores e corruptos comprovados do regime militar. Para não falar da militarização das polícias, que matam impunemente e possuem foro judicial e tribunais próprios. Posto diante de uma luta popular de envergadura, o Estado brasileiro desnudou a sua condição de aparelho classista de repressão dos trabalhadores, a juventude e os pobres. 10. Depois de julho, os movimentos de rua continuam ditando a política do país, apesar do seu retrocesso. As 7 centrais sindicais convocaram a uma greve geral em 11 de julho, continuada com uma nova paralisação realizada a 30 de agosto, medidas isoladas, sem continuidade nem conteúdo de classe, buscando salvar a cara dos pelegos de Cat e outros. O movimento popular revigorado não é ainda um movimento de classe. Os movimentos do sem-teto passaram a organizar manifestações e bloqueios de avenidas contra as péssimas condições de moradia, saúde e transporte nos bairros pobres. Ao mesmo tempo, se desenvolveu uma formidável ofensiva repressiva nas favelas e bairros pobres, mediante um gigantesco operativo de militarização para evitar que os setores mais explorados se incorporassem à luta. O assassinato do pedreiro Amarildo de Souza ficou como símbolo da natureza repressiva e criminal do Estado brasileiro. Nessas condições, o governo federal, depois de um novo corte orçamentário, 10 bilhões de reais, que se somou aos 28 bilhões já cortados no primeiro semestre de 2013, para alcançar as metas de superávit primário impostas pelo FMI, garantindo o pagamento em dia da dívida pública. Liberou 6 bilhões de reais em emendas parlamentares com o objetivo de manter o apoio da base aliada. O superávit primário de 2013, ainda assim, foi o mais baixo pior desde 2001. A crescente fuga de capitais se somou ao déficit comercial, o primeiro em toda a década petista. O boom exportador brasileiro pertence cada vez mais ao passado. O capital financeiro continua ganhando, beneficiado pela elevação das taxas de juros. Itaú Unibanco, maior banco privado, lucrou 3,6 bilhões de reais no segundo semestre de 2013, recorde histórico. O país afunda ao compasso do parasitismo capitalista financeiro. 11. O retrocesso econômico do país aprofunda as perdas dos trabalhadores, acirra as desigualdades sociais e expõe a face coercitiva do Estado na preservação dos interesses da burguesia brasileira associada ao capital financeiro internacional.
A elevação dos índices inflacionários deixa os trabalhadores à mercê do mercado financeiro, corroendo suas condições de vida e comprometendo seu futuro. No recente processo de privatização dos recursos naturais do petróleo, continuaram os ataques violentos ao patrimônio público e aos direitos dos trabalhadores, em favor dos interesses do capital. Dessa forma tem ocorrido a privatização da Infraero e dos portos. Contra os indígenas, quilombolas e ribeirinhos, o governo tem se colocado ao lado do agronegócio e dos empresários das hidrelétricas. Forçou a privatização dos hospitais universitários através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, empresa pública de direito privado que retira do Estado a responsabilidade pela assistência à saúde dos trabalhadores, fere a autonomia universitária, compromete o público em favor do privado. A atenção médica universal pelo SUS, conquistada após grandes lutas, se transformou numa casca vazia diante da falta de recursos estatais para a saúde pública, os mesmos recursos que sobram para pagar a dívida com o grande capital privado, alimentar o aparelho repressivo e financiar eventos e obras de infraestrutura que se transformam em enormes negócios do grande capital. Nessa seara está inscrito o projeto governamental do Fundo de Pensão, FUNPRESP, uma operação financeira que captura recursos dos trabalhadores e os converte em capital aplicado em ações de empresas e títulos públicos do Estado, vendendo a esperança ilusória de uma aposentadoria num futuro incerto. Os movimentos sociais e populares continuam a luta contra essas reformas, mas são constantemente criminalizados pelo governo e pelo poder judiciário, numa ação articulada com a grande mídia. Tem-se assistido à criminalização de lideranças sindicais, indígenas, quilombolas, trabalhadores da educação e discentes. O governo e seus aliados políticos constroem outro instrumento legal, a Lei Antigreve, para coibir os movimentos dos trabalhadores, pretendendo criminalizar e judicializar todo o movimento de luta dos explorados brasileiros. 12. A entrega ao capital internacional dos recursos nacionais é a outra face dessa política. A Petrobras, antes conclamada símbolo da soberania nacional, se associou às multinacionais da Holanda, da França e da China para explorar uma riqueza por meio dos trabalhadores brasileiros e entregá-la ao capital. O leilão do Campo de Libra foi vencido pelo lance mínimo, 15 bilhões de dólares, por um único consórcio que envolveu Petrobras, Shell, GBO, Total, FR, CNPC e CNOOC, para uma reserva estimada em 15 bilhões de barris. Em que pese todo o discurso governamental, a ampliação dos recursos para a educação e saúde por meio da exploração dos recursos naturais é uma miragem e um estelionato, os minguados royalties do Estado serão depositados num fundo, cujos rendimentos, na melhor das hipóteses, não chegarão a 1% do PIB no ano de 2022, a uma distância sideral, portanto, da reivindicação de 10% do PIB já para a educação. A política em favor do grande capital imperialista e da burguesia exportadora se articula com a política repressiva, com assassinatos, por exemplo, de lideranças indígenas no MS por latifundiários amigos do governo, que investiu rios de dinheiro no agronegócio e quase nada em reforma agrária. A Copa do Mundo é responsável por reordenar as cidades em benefício do capital, intensificando a militarização e reativando a Lei de Segurança Nacional, instaurando um Estado policial no Brasil. 13. A crise política se aprofundou com a divisão da chamada base aliada, pela saída do PSB e a divisão do PDT. A multiplicação de novas alianças políticas opositoras na perspectiva eleitoral de 2014 traduz o aprofundamento da crise de dominação política da burguesia brasileira, confiada na última década uma aliança das antigas direções sindicais autênticas, totalmente burocratizadas e entregues à patronal, com uma tecnocracia oriunda da antiga esquerda reformista, unidas num PT modernizado, adaptado por completo à burguesia, e aliado aos históricos parasitas corruptos do orçamento estatal nucleados no PMDB e outros da base aliada, que inclui a extrema-direita evangélica. Numa campanha eleitoral que se joga em grande parte em função do sucesso, inclusive futebolístico, da Copa 2014, não aparecem alternativas independentes dos trabalhadores.
O julgamento do Mensalão, que concluiu com a condenação e prisão de alguns dos responsáveis pelo desvio de recursos públicos para garantir suborno mediante a governabilidade petista, se insere dentro dessa crise. A condenação e prisão de uma dúzia de bodes expiatórios busca limpar a cara da corrupção estatal, que não se limita à corrupção parlamentar, poupando os grandes corruptos históricos e os principais corruptos políticos, Lula, Renan, Collor, Sarney, Jader Barbalho, ou Fernando Henrique pela compra dos votos a favor da sua reeleição ou pelo dinheiro que sumiu da privatização da telefonia, os chefões do PSDB pelo dinheiro e sobrefaturamento das obras do metrô e dos trens, etc. Casos de corrupção que envolvem partidos de oposição burguesa caminham para a prescrição. A condenação dos réus do Mensalão não se equivale ao ataque contra a esquerda que luta e vem sendo sistematicamente perseguida, inclusive pelo governo federal encabeçado pelo partido desses réus. A crise do Mensalão é a expressão da crise de dominação política da burguesia no interior do PT e do próprio coração do Estado. As tendências para a inflação e a crise financeira, que se manifestam na saída crescente de capitais do Brasil, passaram a ser o principal combustível de um novo turno de mobilizações populares. As provas de fogo não ficaram atrás, são as que vêm pela frente, e nelas está posta a perspectiva de criar uma alternativa política independente dos trabalhadores. L.